bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa aula 3 da apostila de número 6 da disciplina de História, certo? Na aula passada, nós conversamos um pouco a respeito dos Estados Unidos, né, no século XIX. Falamos aí do Destino Manifesto, falamos da doutrina Monroe, falamos toda, principalmente, né, aquela doutrina de América para os americanos que os Estados Unidos implementaram, né, na tentativa de defender os países americanos contra os europeus. E hoje nós vamos falar exatamente da Europa em si, né, no século XIX. Nós vamos falar da Europa em si no século XIX. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos lá, então. Pessoal, a gente já viu sobre a Revolução Industrial, né? E vimos como, né, lá na apostila anterior, e vimos que a Revolução não foi que ficou restrito apenas à Inglaterra, certo? Por mais que a Revolução Industrial tivesse iniciado na Inglaterra, com o passar do tempo, a Revolução Industrial ela foi disseminada pela Europa inteira. Com o passar dos anos, muitos países da Europa também iniciaram seus processos de transformação. Isso fez com que, durante o século XIX, houvesse um acentuado êxodo rural. Eu vou destacar aqui êxodo rural. Por quê? O que é êxodo rural? É aquela ideia, pessoal, né, onde a pessoa, buscando melhoria de vida, a gente viu isso, esse contexto lá na Inglaterra, né, logo assim que começou a Revolução Industrial. Por quê? As pessoas do campo, vindo que estava tendo novas oportunidades na cidade, eles migraram do campo para a cidade. A gente chama isso de êxodo rural. E isso a gente vai ver que isso vai acontecer também em vários outros países da Europa, né? Onde as pessoas, vendo esse crescimento urbano das cidades europeias, eles vão sair do campo indo para a cidade em busca de melhorias de vida. Olha aqui, pessoas, né, que acreditavam em uma melhor condição de vida nas cidades em decorrência da abertura de novos postos de trabalho nas indústrias, comércios, serviços e entre outros. A migração de pessoas das regiões interioranas para o centro urbano, né, que é o êxodo rural, fez com que aqueles aspectos de convivência familiar, aquele sentimento de pertença a uma comunidade, fosse sendo perdida aos poucos. Aí a gente vê um problema, pessoal. Por quê? Porque até então, lembra, principalmente, né, vindo lá da época do feudalismo ainda, né, eles não tinham um sentimento nacionalista, eu pertenço a um país. Eles tinham um sentimento local, regional. É o mesmo que, como se hoje, por exemplo, se a gente não tivesse um sentimento nacionalista, é o mesmo que eu dizer, não, eu tenho paixão, eu sou canadense, eu moro em Kennedy, e não ter uma ligação tão direta com a relação de eu sou brasileiro, o que dá no mesmo, certo? Justamente por quê? Porque se essas pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade, elas estão perdendo, olha lá, eles estão perdendo esse sentimento de pertencimento àquela comunidade. Eles estão perdendo esse aspecto de convivência familiar. E aí, sem essa referência, as famílias que iam para a cidade passaram a sentir-se deslocadas, como se perdessem as suas raízes, né? Eles iam para a cidade, mas começavam a se sentir deslocados, eles não tinham um sentimento de pertencimento mais. E aí, isso fez com que 3 fenômenos ocorressem. Aí eu destaquei aqui, de amarelo, o primeiro de amarelo, o segundo de azul e o terceiro de verde, para ficar mais claro para a gente. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês. Se vocês quiserem grifar também, fiquem à vontade.
Então vamos lá. O primeiro fenômeno que fez isso acontecer é a criação de um sentimento de nacionalidade, ou seja, uma ideia que unia todos aqueles deslocados urbanos. Como assim? Poxa, se esse camarada ele saiu do campo e foi para a cidade, lá ele se sentiu deslocado, aí começaram a criar uma ideia. Ah, poxa, mas todos nós somos, no caso vamos dizer aí, vamos dar um exemplo da França, né? Ah, todos nós somos franceses, pertencemos ao mesmo país, mesmo que você não viva mais lá na sua roça, no seu campo, mas aqui a gente continua sendo do mesmo país. Então, para eles não se sentirem tão deslocados, né, lá na cidade, eles começaram a usar esse sentimento de nacionalidade, não mais daquele sentimento local específico da onde eles vieram, né, que estava ligado à família, que normalmente as famílias cresciam no mesmo ambiente, né? Então, o fenômeno aí, o primeiro fenômeno aí, o primeiro fenômeno que a gente pode ver aqui, pessoal, justamente o que? É a criação desse sentimento de nacionalidade, nação, a ideia de nação. Mas afinal, o que é nação? Aqui a gente tem um quadrinho explicando. Ó. Essa é uma pergunta que parece simples de se responder, mas tem oculto um conjunto de informações muito importante que você, aluno, precisa entender. De forma simples, pode ser definida como: o que é então a nação de forma simples? Um Estado ou corpo político que reconhece um centro de governo comum. É como se fosse o Brasil, né, que reconhece um centro de governo comum, um governo comum que a gente sabe que governa todos, né? Também pode ser explicada como o organismo político administrativo sobre um território com governo próprio, né? Mas a definição de nação mais coerente para os nossos estudos parte da ideia de união de povos com os mesmos costumes, cultura, língua, características gerais e que vivem em um mesmo território formando uma comunidade. Então, nação aqui nesse sentido ele traz a ideia de um grupo de pessoas que vivem numa mesma região, né, mesmo que seja uma região aí maior do que aquela região local da onde aquele camponês saiu, né? Então, um grupo de pessoas que vivem no mesmo país, numa mesma região, com a mesma língua, com a mesma cultura, certo? Então, primeiro ponto aí, então, a criação desse sentimento de nacionalidade. O segundo fenômeno que esse êxodo rural causa e esse sentimento de despertencimento, né, vai gerar aí o segundo ponto, que é a valorização da cultura popular, né? Manifesta no idioma, no folclore, nas músicas, histórias, lendas, costumes e tudo aquilo que fizesse com que as pessoas daquela região se sentissem ligadas culturalmente de alguma forma. O que acontece? Quando esse camponês saiu do campo e foi para a cidade, lá ele se sentiu deslocado, ele começou a perceber que entre eles existem coisas em comum, não só da onde ele veio, com a família que ele tinha. Mesmo que agora ele passe a lidar com outras pessoas que não seja só a família, né? Ele começa a entender, poxa, a gente tem o mesmo gosto, a gente aprendeu a mesma cultura, a gente também conta as mesmas histórias, a gente gosta das mesmas músicas, a gente também aprende, a gente também sabe das mesmas lendas. Então isso eles acabam valorizando essa cultura popular, o que causa também esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de nacionalidade. Eles começam a perceber que, mesmo eles sendo diferentes, mesmo eles não sendo da mesma família, eles possuem ali elementos em comuns entre eles que gera aí uma criação, um sentimento dessa nacionalidade e, consequentemente, a valorização dessa cultura. E o terceiro fenômeno, que está aqui de verde, ó, é o crescimento de movimentos sociais e a valorização das ideias revolucionárias de liberdade, igualdade e fraternidade. Lembram disso?
liberdade, igualdade e fraternidade. Vou até clicar aqui de outra cor para poder a gente ver, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade era o lema da Revolução Francesa. Então, onde as pessoas unidas, formando um povo, buscavam melhores condições, enfrentando empresários e governantes. Então, essa ida do camponês para a cidade, através do êxodo rural, a valorização de uma cultura, sabendo que todos eles possuem gostos parecidos, né? Culturas parecidas, a valorização e a criação de um sentimento de nacionalidade. Isso vai gerar o quê? Poxa, um crescimento nos movimentos sociais. É isso que o terceiro ponto está dizendo, que a partir daí em diante, eles vão entender o quê? Poxa, eles passam por injustiças. Então, juntos, eles vão em busca de movimentos sociais, né? Buscando que valorização de ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, eles vão se unir, né? Formando o povo que a gente conhece, para quê? Para buscar melhores condições de vida, melhores condições enfrentando quem? Os grandes empresários e os grandes governantes. Ficou claro até aqui? Ficou claro o que causou os três fenômenos que ocorreram devido a esse êxodo rural, a saída desse camponês para a cidade, e gera ali um sentimento nacionalista, a valorização de uma cultura popular, porque eles percebem que tem gostos parecidos, que tem cultura parecida, né? E com isso eles praticamente se unem contra as injustiças, em busca de melhores condições de vida. Ok? Opa, deu ruim aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai falar a respeito da França. Novamente a França. A gente viu a França, nós falamos sobre a França, pessoal. Nós falamos sobre a França somente até o período em que Napoleão dominou a França, certo? Napoleão Bonaparte lá após a Revolução Francesa. Né? Depois de tantas guerras entre girondinos e jacobinos, Napoleão vai lá, né, e toma o poder, né, em 1799, mais ou menos, e vai até 1815 governando a França. Né? E como a gente viu que Napoleão Bonaparte ele vai ser destituído, olha lá, ó, após a queda de Napoleão Bonaparte em 1815, a França retornou com o sistema monárquico com Luís XVIII, que logo foi substituído por seu irmão Carlos X. Esse último ele retornou com os privilégios para grupos ligados à nobreza e o clero. Poxa, tanto que o pessoal lutou com a Revolução Francesa, querendo acabar com o crescimento, né, desses grupos, né, da nobreza, querendo acabar com o privilégio da nobreza e do clero, e aí, anos depois, após Napoleão Bonaparte, eles retomam com esses privilégios, restabelecem um regime absolutista, ou seja, o rei que manda em tudo, marginalizando a classe burguesa e acabando com a Câmara dos Deputados. Então, ações essas com que tinham amparo no Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que aconteceu lá em 1815, né, após Napoleão ser destituído. E nós vamos falar melhor sobre esse congresso daqui a pouco. Porém, pessoal, o povo não aceitou. Olha aí, ó. A união entre burguesia e populares fez surgir novamente um sentimento nacionalista, como eu acabei de explicar para vocês, que protestava contra as ações absolutistas do monarca. Então, o Carlos X ele vai ser deposto num movimento que ficou conhecido como Revolução Liberal em 1830. Né? Esse evento deixou claro para os outros países da Europa o quê? Que as decisões do Congresso de Viena poderiam ser questionadas. Então, todos os países da Europa, vendo que lá na França, 15 anos depois do Congresso de Viena, que esse congresso dizia o quê? Principalmente o quê? Não vamos deixar com que pessoas como Napoleão Bonaparte dominem uma França, domine qualquer outro país e saia aí atacando todo mundo. Vamos manter o absolutismo em vigor, né? Então,
com essa revolução aqui que aconteceu, a Revolução Liberal em 1830, mostra para os demais países o quê? Olha, meu caro, olha só, pessoal, nem tudo que vocês trataram aí no Congresso de Viena pode ser, nem tudo que vocês trataram vai permanecer. Ou seja, o Congresso de Viena pode ser questionado. Mas vamos ver o que vai prosseguir, né? E aí o que vai acontecer? O governo foi assumido por Luís Felipe de Orleans, chamado de o Rei Burguês, que, apesar de ter tido o apoio da classe burguesa, não conseguiu resolver as questões sociais do povo francês, gerando assim ainda novas revoltas contra o governo. Então, quando finalmente um rei vindo da burguesia lidera a França, ele ainda não consegue resolver as questões sociais do povo, né? Aquelas mazelas, aquelas injustiças todas, ele não consegue. Então novas revoltas vão surgir. Então nós aqui, ó, havia um evento chamado de banquetes, onde a população recebia comida de forma gratuita para tentar amenizar as tensões. Olha que coisa linda, né? É praticamente a mesma coisa que a política do pão e circo que a gente aprende lá em Roma, na Roma antiga, né? Enquanto o pessoal está sofrendo por conta das injustiças, o que o governo faz? Começa a dar comida, começa a dar lazer para as pessoas, pão e circo, né, para poder as pessoas fingirem que está tudo bem. Aí aqui na França eles dão o chamado banquete, né, para poder a população receber comida gratuita para tentar amenizar as tensões. Então, nesses eventos, o povo clamava por revolução e pelo fim da monarquia. E aí, o que eles aproveitavam nesses eventos? Eles aproveitavam para clamar pelo fim da monarquia. E quando o rei burguês proibiu esses eventos, eclodiu aí uma outra revolução, lá em 1848, né? Com medo, o rei abandonou o governo e naquele ano foi instaurada a Segunda República Francesa. A primeira, que aconteceu lá em 1792, durante a Revolução Francesa. Então, começamos aqui a Segunda República Francesa, né? Porque quando o rei burguês, né, o rei Luís Felipe de Orleans, abandonou o governo. O que vai acontecer nessa Segunda República Francesa? Né, ele vai estabelecer o voto universal masculino. Opa, todos os homens podem votar. Muito bom, né? A redução da jornada de trabalho e as oficinas nacionais, que eram empresas ligadas ao Estado francês, onde os funcionários tinham seus salários de acordo com os lucros obtidos pela empresa. A criação dessas empresas, pessoal, que eram empresas estatais, empresas do Estado, desagradava os burgueses, pois o governo dava maior apoio a elas do que a iniciativa privada. Olha aí, olha mais um problema, né? Eles criaram aí empresas estatais para gerar aí com que esses funcionários tivessem seus salários de acordo com o lucro. Mas isso não vai ser bom para os burgueses, porque os burgueses eram de iniciativa privada, né? Então o que vai acontecer? Isso gerou nova série de revoltas violentas, onde a burguesia conseguiu alcançar a vitória, colocando no poder Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, como o primeiro presidente eleito na Segunda República Francesa em 1848. Então, o que acontece aí quando a burguesia sente que ele não foi bem sucedido com a criação dessas oficinas nacionais, que eles não foram privilegiados, né, digamos assim. Eles entram em revoltas violentas e conseguem eleger aí numa eleição, na primeira eleição, não é isso? Como foi o primeiro presidente eleito, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, aquele que acabou com a Revolução Francesa, né? O Luís Bonaparte, lá em 1848. E como foi então o governo de Luís Bonaparte na França? Ele foi chamado de Napoleão III. O mandato de Luís Bonaparte buscou o resgate da grandeza do povo francês. Então ele tentou resgatar, pessoal, a grandeza do povo francês, como acontecia lá na época do seu tio. E, como está aqui em vermelho, ó, ele conseguiu por um tempo. Tanto que
Poucos anos após sua eleição, ele deu um golpe e tornou-se ditador. Depois de uma consulta pública, né, depois de um plebiscito, tornou-se imperador na França com o título de Napoleão III em 1852. Então aí, ó, Luiz Bonaparte ele não respeitou a eleição, tomou o poder, deu um golpe na França, tornou-se ditador e passou ali a exercer um poder único sobre a França. Ele iniciou uma ação imperialista muito agressiva, mas declarou guerra contra o reino da Prússia. Então nós vamos ver aí uma guerra iniciando aí, nós vamos chamar essa guerra de Franco-Prussiana, que era uma guerra entre França e Prússia, que seguiu aí, ó, de julho de 1870 até maio de 1871. O imperador, o que vai acontecer nessa guerra aí, né? O imperador Napoleão III foi preso e a França sofreu, além da derrota, uma gravíssima crise econômica, né? E foram perdidas parte dos seus territórios. Olha lá, ó, as províncias de Alsácia-Lorena, por exemplo. Aqui nós temos a província que era a de Alsácia-Lorena, que era aqui que pertencia ali ao Império Franco, né? E aí isso gera uma forte humilhação. O que houve então? Houve a imposição de uma pesada indenização de guerra ao país perdedor. E aí, ó, além da aceitação da ocupação alemã, agora como país unificado, em áreas francesas, até que houvesse a satisfação do pagamento da dívida. Então, olha só, então eles foram impostos para eles que eles pagassem uma indenização. Ó, houve a imposição de uma pesada indenização de guerra ao país perdedor. Então, além da aceitação da ocupação alemã, agora como país unificado, em áreas francesas, até que houvesse satisfação do pagamento da dívida. Essa situação, pessoal, vai fazer o quê? Leva os parisienses, né, aqueles que moravam em Paris, especialmente os trabalhadores e as médias baixas, a defender uma república democrática e mais justa. Então, quando eles veem aí essa situação, essa humilhação diante da guerra, eles começam a pensar, não, a gente precisa de uma república mais justa. Então, dessa maneira, foi estabelecida aí a Terceira República Francesa, certo? A Terceira República Francesa. Tivemos a primeira lá com a Revolução Francesa, em 1792. Tivemos a segunda com Napoleão II, Napoleão III, aliás, aqui em 1852, 1848, mas quando ele assume o poder enquanto presidente, ele dá um golpe, vira um ditador e aí perde na guerra, sai humilhado na guerra franco-prussiana, e aí iniciamos então uma terceira revolução, uma terceira república francesa. Apesar disso, os problemas decorrentes da guerra em que a França se envolveu contra a Prússia continuaram levando o povo a buscar novamente melhores condições. Então, pessoal, mesmo iniciando aí uma nova República Francesa, os problemas que vieram com a guerra, isso não impediu com que as pessoas continuassem buscando melhores condições de vida, num movimento que ficou conhecido como Comuna de Paris. Por meio dessa ação, os revoltosos assumiram o governo de Paris, implantando ideias socialistas, o que não durou mais que algumas semanas, pois a burguesia, que fez um acordo com o reino da Prússia, pegou em armas e novamente tomou o poder. Então, pessoal, resumindo tudo que a gente viu até aqui, percebam que a história da França ela é tomada por revoluções, né? Nós vemos que ao longo dos anos o povo continua sem ver os seus direitos sendo exercidos, continua vendo injustiças, e aí pega um governador, assume um presidente, assume outro, vira ditador, e nesse jogo eles acabam se envolvendo em guerras, saem humilhados. Então percebam que toda essa situação e esse povo
principalmente desse povo camponês, né, que saiu do campo, que foi para a cidade e ali se juntou com os que viviam na cidade e formaram ali uma grande revolução social, um grande movimento social em busca de transformações para a sua vida, para a vida deles. Você vê que essa busca dessa melhoria acontece em vários momentos. Você vê que quando a gente fala da Revolução Francesa, quando que foi a Revolução Francesa? Lá em 1789, 1790, quando começou, e lá já tinha essa busca por movimento, busca por melhorias de vida da população mais pobre. E nós já estamos aqui, ó, anos depois, quase 80 anos depois, e eles continuam buscando melhorias de vida. Percebam que na história, 10 anos, 20 anos, 30 anos não são nada, certo? Então nós vamos ver aí que a França se envolvendo com várias revoluções, com várias guerras, entre aspas, né? E essa população ainda assim em busca de melhorias de vida. Então vamos aqui para as atividades, a parte 5 da atividade. O crescimento das atividades industriais na Europa fez com que houvesse uma migração das pessoas das regiões interioranas para os centros urbanos, gerando uma perda de aspectos de convivência familiar e do sentimento de pertença a uma comunidade. Nós falamos sobre isso no início da aula de hoje. A falta dessas referências gerou 3 fenômenos. Então nós vamos ver aqui, marque a opção correta. Em cada frase dessa, nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 fenômenos, que foram os 3 fenômenos que eu expliquei para vocês. Você vai ter que marcar a opção correta, tá bom? Quais dessas opções aqui está ligada, de fato, com o que nós falamos? Leia uma por uma e marca. Só voltar lá no texto, pessoal, que está lá bem claro para vocês. Aqui na número 12, vocês vão observar as frases a seguir. Tá vendo? Aqui nós temos frases e umas lacunas, em branco. E aí, depois você vai ter que ler e vai marcar a opção em que cada palavra dessa preenche cada lacuna em ordem, tá bom? Qual dessas opções aqui que vai preencher a lacuna, a linhazinha, em ordem, de forma que fique coerente, que fique correto. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a leitura, vai ter que comparar as palavras nas frases e comparar com o texto também, tá bom? Assim que você achar a frase que melhor encaixe, né, a opção que as palavras encaixem na ordem certinha, você marca a opção ali, correto? Alguma dúvida aqui nessas atividades, pessoal? Não. Tá tranquilo? Alguma dúvida até aqui sobre o conteúdo? Eu sei que às vezes o conteúdo ele traz muito detalhe. Não quero que vocês se apeguem em tanto detalhe, só quero que vocês entendam justamente o que eu falei, que é como que a França ela passa ali por várias revoluções e muitas vezes acabam não resolvendo, né? E aí nós vamos ver sempre a população mais pobre em busca de melhoria de vida. Continuando então, aí, após a Era Napoleônica, lá em 1815, os representantes das monarquias europeias reuniram-se para frear as transformações propostas e disseminadas pela Revolução Francesa. É nesse encontro que ocorre o Congresso de Viena, que eu citei anteriormente. Lá em Viena, eles criam um congresso, lá em 11 de novembro de 1814, né, um congresso que durou aí até junho de 1815, quando foram determinadas. Eles tomaram algumas decisões. Quais são elas? Olha lá, o restabelecimento das antigas monarquias nos países afetados pelas invasões de Napoleão. Então, o que eles falam? Primeira coisa que a gente tem que fazer depois que Napoleão foi destituído, né? Vamos restabelecer as monarquias, principalmente onde Napoleão invadiu. Precisamos de monarquias absolutistas, precisamos de reis fortes, empoderados nos seus países, reis, digamos, autoritários, que evitem com que outras pessoas, como Napoleão, deem um golpe nas nações.
Nós vamos ver também, ó, a entrega da Guiana pelo Brasil para a França. As Guianas que nós temos aqui ao sul, perdão, ao norte do Brasil, foi entregue para a França nesse contexto aí do Congresso de Viena. A condenação do tráfico de pessoas escravizadas e a formação da Santa Aliança. O que é essa Santa Aliança? É uma aliança político-militar que reunia exércitos da Rússia, Prússia e Áustria, prontos para intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime, inclusive se propondo a agir até na América. Então nós vamos ver que eles vão criar com o Congresso de Viena a Santa Aliança, né? Principalmente a Santa Aliança, porque é como se fosse uma aliança entre alguns países para poder intervir em qualquer situação que pudesse ameaçar o regime absolutista ou o antigo regime, como os historiadores também chamam. Apesar dos acordos feitos, não foi possível conter o movimento revolucionário iniciado em 1848. Aí nós vamos ver um outro movimento revolucionário que nós chamamos de Primavera dos Povos, ou também Revoluções de 1848. Seguindo o exemplo da Revolução de 1848, ocorrido na França, né? Então nós vamos ver diversos povos iniciaram seus processos de formação de Estado nacionais unificado, tendo como principal característica o quê? O forte conteúdo social, uma vez que contou com trabalhadores pobres, né, que são os camponeses, operários, desempregados, lutando contra a ordem existente, exigindo reformas e combatendo as forças dominantes. Então nós vamos ver aí, ó, as revoluções, as Primavera dos Povos. Por que Primavera dos Povos? Porque é uma época, vai ser um período onde vários povos, né, em vários países, digamos assim, vão se revolucionar, né? Olha lá, ó, diversos povos iniciam seus processos de formação de estados nacionais. Porque até então, pessoal, os países ainda não eram países, eles eram povos. Então, com essa Primavera dos Povos, esses povos, digamos assim, eles começam a se unir e a se unificar como estados nacionais, tendo como principal característica o forte conteúdo social, né? Uma vez que contaram com esses pobres lutando contra a ordem existente. Em linhas gerais, o contexto político europeu se via tomado não só pelas propostas liberais oriundas da experiência francesa, mas também contou com a ascensão, com o crescimento das tendências nacionalistas e socialistas. O que seriam essas tendências nacionalistas? A nacionalista é o que eu já falei, né? Aquele cunho nacionalista, aquele sentimento nacionalista de pertencente a uma nação. E socialista? Tendência socialista é aquela tendência onde todos são sociais, todos são comuns, todos precisam ter as mesmas oportunidades, todos precisam ter as mesmas justiças, a justiça tem que ser igual para todos, certo? A Primavera dos Povos, ocorrida em 1848, teve como contexto um período ruim de colheita na Europa, elevando o preço de alimentos e, consequentemente, queda nas produções industriais. Esse cenário, pessoal, onde nós vamos ver um crescimento do preço do alimento e uma queda nas produções, esse cenário vai gerar uma onda de lutas por melhores condições para as camadas populares na Europa, tendo como inspiração a obra Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois camaradas são importantíssimos, porque eles vão abordar a questão ideias socialistas. Ideias, porque eles vão ver, pessoal, que a camada popular não tinha os mesmos privilégios, eles sofriam de mazelas. O que são mazelas? Injustiças que só aconteciam com os pobres, né? Pobreza, falta de uma boa educação, falta de alimento, que só acontecia com a pobreza, com os pobres, com a população mais inferior. Então esse camarada aqui, esses dois, Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão pregar aí, ó, eles pregavam a mobilização dos trabalhadores, ou seja, eles vão incentivar com que os trabalhadores se mobilizassem contra isso, com que eles, através do Manifesto Comunista,
comunista é justamente isso aí, ó. É terem, eles terem aí, como que eu posso dizer mais de forma clara para vocês? É parecido com o socialista, né? Eles terem tudo de forma comum entre eles. E não onde, igual, por exemplo, no sistema capitalista, nós vamos ver, enquanto que existem ricos ricos demais, existem pobres pobres demais. E essa ideia comunista ou socialista, não existe um rico demais e o outro pobre demais. A ideia é manter todos comuns, todos no mesmo nível social. Essa é a ideia básica, entendeu? A partir desse evento histórico, então, a sociedade burguesa teve alguns de seus princípios assegurados, pois, mesmo tendo caráter popular, essas revoltas não abriram mão das concepções favoráveis à igualdade civil, ao fim dos privilégios da ordem feudal, às novas instituições jurídicas e ao acesso aos cargos políticos. Além disso, demonstrava para a nova ordem burguesa o potencial de mobilização. Vou até grifar isso aqui, ó, que isso é importante. O que isso vai mostrar? O que essas revoltas vão deixar claro? Vão demonstrar para essa nova ordem burguesa, para essa nova burguesia, vou botar aqui, ó, demonstrava para a nova ordem burguesa o potencial de mobilização da classe trabalhadora em torno de seus interesses e projetos políticos próprios. Eles vão dizer o quê? Quanto de potencialidade, né? Quanto que essas classes trabalhadoras tinham de potencial para se mobilizar em torno de seus interesses, certo? Finalizamos aqui a pesquisa, agora é a sua vez. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas, livros ou na internet sobre a Primavera dos Povos, também conhecida como Revoluções de 1848. Você fará um registro escrito, bem organizado, com uma letra legível sobre o que foi esse movimento, quando e onde ocorreu e seus reflexos para a Europa. Lembre-se de colocar pelo menos uma imagem. Pessoal, dá um jeito aí de colocar uma imagem, seja em desenho, se você não tiver como imprimir ou recortar de livro nenhum, faça um desenho Cameron. que tenha a ver com o conteúdo. Oi. Quantas linhas, mais ou menos, no mínimo ou no máximo? Olha, aqui tem a quantidade, né? Acredito que você pode seguir o que está aí. Se por acaso der mais, aí você coloca uma folha em anexo. Mas eu acredito que essas linhas que foram aí nessa pesquisa são o suficiente para vocês estarem. Nós temos aí a quantidade de linha para vocês escreverem e um espaço para a imagem de vocês, né? A imagem ilustrativa da pesquisa, seja em figura ou seja em desenho, tá bom? Então, reforçando, esse registro vocês vão fazer explicando sobre a revolução, as revoluções de 1848 ou Primavera dos Povos, né? Vão falar sobre o que foi esse movimento, ó, as perguntas chaves. O que foi esse movimento? Quando e onde ocorreu? E vai explicar quais foram seus reflexos para a Europa. Tem que responder pelo menos essas perguntas aí. E aí, se você achar informações mais importantes, mais informações para agregar, fiquem à vontade, tá bom? Não esqueçam, letra legível, porque não tem condição vir aquela letra toda garranchada, né, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Até o momento não. Na próxima aula, então, nós vamos falar lá, ó, sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha, né? Na aula que vem, na nossa última aula dessa apostila. Oi, Deixa eu fazer outra pergunta. pode falar. Vai ter mais quantas apostilas pra frente? Pra frente? Uma. Não sei. Tá A bom, então. ideia, vamos pensar por mês, né? Se as não voltar, eu acredito que não volte, pelo menos para nós aqui, não sei. Mas se não voltar, essa apostila é a sexta, né? Finaliza semana que vem. Então, acredito que vai ter a apostila 7,
que deve finalizar lá em novembro, e provavelmente uma apostila 8 que termina em dezembro. Acredito que mais 2, Uhum. ok? Tá bom então. Ok. Ok. Alguma dúvida, então? Nenhuma. Eu vou encerrar, vocês podem sair, eu vou encerrar a aula aqui. O pessoal que estiver me assistindo no YouTube, qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp, ok? Muito obrigado. Tá bom.